Vamos dar continuidade ao curso de Ética, Perspectivas Contemporâneas deste quadrimestre, segundo quadrimestre de 2021. O tema do curso é a questão da liberdade. E o tema da aula de hoje é a distinção entre dois conceitos de liberdade: liberdade dos antigos e liberdade dos modernos, ou liberdade positiva e liberdade negativa, segundo a diferenciação feita por Isaiah Berlin, um estudioso da história das ideias e especialmente das ideias políticas, que publicou diversos ensaios de filosofia política, de teoria política e social, e é particularmente célebre por conta de um ensaio chamado Dois Conceitos de Liberdade, que é também o texto das aulas dessa semana. Esse texto, no entanto, deve ser lido paralelamente ao texto do Benjamin Constant, a sua célebre conferência sobre a liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. Na aula da última terça-feira, na aula síncrona, eu tentei apresentar algumas das principais teses do texto do Constant. E como atividade dessa semana de aula, eu propus um exercício de leitura do texto do Isaiah Berlin, Os Dois Conceitos de Liberdade. A aula de hoje vai consistir numa apresentação, mais uma vez, do liberalismo, da tradição liberal, naquilo que ela tem de clássica, que começa lá no final do século XVII, com os pensadores britânicos, especialmente Hobbes e Locke, atravessa o século XVIII, com as revoluções americana e francesa, e no século XIX nós temos as formulações mais definitivas do liberalismo clássico, com Stuart Mill e Benjamin Constant. Bem, nas últimas aulas nós lemos o célebre texto do Stuart Mill sobre a liberdade e acabamos de fazer uma leitura do texto do Benjamin Constant sobre a liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. Com a leitura do texto do Isaiah Berlin, a gente vai fechar essa primeira parte do curso dedicada ao estudo da concepção liberal de liberdade, que, a partir da semana que vem, nós veremos mais problematizada pelos teóricos da tradição hegeliano-marxista. Então, é esse o percurso nessa primeira parte da aula. Eu vou apresentar, então, aqui para vocês algumas ilustrações que irão nos guiar na aula de hoje para a apresentação, então, dessa distinção ao longo da história do liberalismo entre esses dois conceitos clássicos de liberdade. Bem, nós temos aí na capa dessas ilustrações, que também será a capa deste vídeo, um retrato do Isaiah Berlin, que é um pensador de origem judaica, nascido na Letônia, na cidade de Riga, em 1909, e que viveu até os anos 90. E o texto que nós vamos discutir e analisar do Isaiah Berlin é o texto Dois Conceitos de Liberdade, que foi escrito em 1958. E é justamente no entrecruzamento da distinção do Berlin com a do Constant que está o tema da aula de hoje. Nós vimos, nas últimas aulas, especialmente na última aula expositiva, tentando resgatar as origens do pensamento liberal, que o liberalismo clássico é caracterizado pela teoria da divisão dos poderes, na crítica a um poder absoluto ou ao absolutismo, próprio das monarquias, de algumas monarquias europeias, entre a Idade Média e o início da Idade Moderna, e a reivindicação por respeito aos direitos individuais. Isso foi se consolidando ao longo do pensamento moderno,
portanto, a concepção de que a limitação do poder político seria a condição para a preservação da segurança, da liberdade e dos demais direitos individuais. A liberdade econômica é uma noção central, né, nessa constituição do ideário liberal e da prática liberal. Por isso, o liberalismo tem a ver também com as mudanças, né, na economia e a consolidação da economia de mercado, do capitalismo, depois das revoluções industriais. E, sendo assim, o liberalismo ele contém aspectos políticos, econômicos e éticos. O aspecto político é essa ideia da limitação do poder soberano, ainda que o poder soberano, né, a existência de um Estado, tenha uma justificativa racional, esse poder tem que ser limitado, tendo em vista justamente a garantia de direitos individuais que são colocados no terreno da ética, além dos interesses econômicos que estão em jogo. Por isso, quando se fala em liberalismo, temos o liberalismo político, o liberalismo econômico e o liberalismo ético. Mas todos os três formam uma constelação que é simplesmente caracterizado como liberalismo clássico. No século XIX, nós temos um novo liberalismo, porque o liberalismo ele deve levar em conta as mudanças da sociedade, né, especialmente a partir da segunda Revolução Industrial, uma mudança no cenário político e social com o aparecimento da classe operária politicamente articulada, né, e daí todas as reivindicações por questão salarial e o direito do sufrágio universal. E também a reivindicação por humanização das condições de trabalho. Bem, diante disso, então, nós temos um liberalismo que tenta, digamos, responder aos desafios da sua época. E o desafio da sua época também é justamente a reivindicação por igualdade, que, no âmbito mais radical, chega justamente a contestar a própria estrutura econômico-política das sociedades liberais, em nome de um socialismo, né? É o que surge no século XIX, né? Especialmente com a filosofia de Marx, que vai estar como inspiração, né, de todos os movimentos revolucionários, especialmente a partir da segunda metade do século XIX, na Europa, né? Bem, o liberalismo de Mill, como vimos na última aula, tenta justificar-se tanto do ponto de vista filosófico quanto também dando respostas a esse novo momento da sociedade. O Mill justifica a proteção à liberdade por conta de que justamente ela implicaria na continuidade do desenvolvimento, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ético, porque ele concebe a natureza humana como algo não imutável, como algo que está sempre em mudança, que pode progredir, e é somente pelo respeito à liberdade que esta perfectibilidade humana pode ser realizada. Da mesma forma que defendia a liberdade, o John Stuart Mill também defendia uma certa visão de uma democracia liberal, que ele chamava de governo representativo. Um sistema que deveria tentar, né, compatibilizar os diversos interesses da sociedade. O melhor desse sistema seria aquele que não permitisse, como ele diria, que qualquer interesse seccional se tornasse mais forte para prevalecer contra a verdade, a justiça e todos os outros interesses seccionais juntos. Daí, né, os problemas que essa democracia deveria resolver, a necessidade de reformas sociais e políticas constantes, a visão de que as oposições políticas
e a pluralidade de reivindicações faz parte das novas sociedades, que não há mais uma única verdade ou um único valor, que é preciso conviver com essa diversidade de interesses, opiniões, reivindicações. Bem, um outro pensador que vale a pena mencionar aqui também, porque ele é mencionado no ensaio do Isaiah Berlin, é o Alexis de Tocqueville, um francês também, do século XIX, que era proveniente de uma família da antiga nobreza, e também por isso ele via com bastante cautela, né, esse novo momento da sociedade após a Revolução Francesa. E aí ele tentou estudar o fenômeno das novas sociedades, né, a assim chamada democracia, algo que ele fez, sobretudo, por meio da observação da democracia nos Estados Unidos, que resultou numa obra clássica dele, chamada Democracia na América. Tem 2 volumes. É uma obra que apresenta um estudo sobre as condições e modos de um novo sistema político, e reflexões sobre o presente e o futuro desse sistema, o qual, segundo Tocqueville, estava destinado a se espalhar pelo mundo. Para o pensador francês, a democracia era uma espécie de destino inevitável das nações civilizadas, né? Que haveria sempre, nas sociedades modernas, um certo conflito entre liberdade e igualdade. E justamente a tentativa de estabelecer alguma compatibilização, alguma harmonia entre essas duas reivindicações por liberdade e igualdade era o grande problema da teoria política contemporânea do seu tempo. O que fazer para que o desenvolvimento da igualdade irrefreável, né, a ideia de que todos nós somos iguais, de que não há mais distinções, de que não há mais uma nobreza que teria uma característica diferente ou melhor do que o povo em geral. Como fazer, então, para que o desenvolvimento dessa noção de igualdade, que não poderia mais ser refreada, não fosse inibidor da liberdade, podendo, por isso, vir a destruí-la? Ou seja, como essas novas reivindicações por igualdade poderiam conviver com o valor da liberdade, que não poderia também ser desprezado. Então, a democracia consiste no constante aumento da igualdade de condições, o que ocorre não apenas em alguns países, mas em todo o mundo. Ela é inevitável e irrefreável. O Tocqueville chega a dizer que é como se ela fosse a própria vontade divina realizando-se na história da humanidade. E o desafio, então, era justamente mostrar, né, como, por exemplo, nos Estados Unidos, tomando como um modelo, né, de uma democracia liberal em que haveria tanto essa reivindicação por igualdade, mas também o respeito à liberdade, como isso poderia ser transposto para a Europa. Então, na análise de Tocqueville, a nova república era mais que o país da liberdade, o país da igualdade. Era na igualdade entre os cidadãos que estava a sua força. Sem dúvidas, as pessoas eram livres nos Estados Unidos, excetuando-se, é claro, os negros escravizados, evidentemente, porque ele está falando dos Estados Unidos ainda antes da Guerra Civil, que deu fim, pelo menos formalmente, à escravidão. As pessoas, então, eram livres para mudar de lugar, para mudar de emprego, mas o que mantinha o país unido era um tipo de consenso social sobre o que era correto e o que era incorreto. Essa igualdade, então, uma igualdade, inclusive, de visão de mundo, né, é aquilo que tinha impressionado o Tocqueville na sua observação da democracia na América.
mas haveria um perigo, né, que é o perigo, né, e o risco da democracia em relação justamente à questão da igualdade, da liberdade, perdão. O risco de que o desenvolvimento das democracias poderia reduzir a liberdade das pessoas. O processo de igualização crescente poderia envolver desvios perigosos que conduziriam à perda da liberdade. Se, então, a questão da igualdade foi identificada por Tocqueville como sendo a grande obra da Revolução Francesa, onde estaria, num mundo de iguais, a liberdade? É isso que ele se pergunta, refletindo o que ele percebeu nos Estados Unidos. E aí, né, nós temos toda a questão própria do, do, do pensamento liberal, que é justamente o problema filosófico, político mais importante, que é essa tensão entre uma reivindicação de liberdade, que estava na origem, né, do pensamento liberal, tal como vimos desenvolvendo ele, né, o pensamento liberal se desenvolvendo a partir da tradição da filosofia moral inglesa, como que isso se sustentaria diante desse processo de democratização, de igualização, porque o processo de igualização teria como risco justamente o sufocamento da liberdade. Nesse sentido, os liberais apareceram, né, como uma corrente do pensamento político que valorizava, sobretudo, a concepção negativa de liberdade, isto é, aquela que valoriza a liberdade do indivíduo de afirmar seu próprio modo de vida. E os seus críticos, os críticos do liberalismo de diversas correntes, né, e sobre elas nós falaremos nas próximas aulas, os críticos do liberalismo apontam para a necessidade de uma ampliação da noção de liberdade para abarcar a capacidade de participação na vida pública, o exercício da cidadania. E esse conflito, então, é expresso na obra, no texto, no discurso do Benjamin Constant, de 1819, sobre a liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. Benjamin Constant foi um importante pensador, escritor e político francês, de origem suíça, né? Mas aqui, assim como Rousseau, viveu na França. E é bastante conhecido por conta desse discurso, além, né, de toda a sua importância política nesse período do início do século XIX, na consolidação de uma monarquia constitucional francesa pós-revolucionária, e também é bastante conhecido por ter desenvolvido toda uma obra de filosofia política. Bem, como vimos na aula da terça-feira, né, para quem acompanhou a aula de maneira síncrona, o Benjamin Constant, nesse ensaio, define a liberdade moderna em termos que são os termos clássicos do que é a concepção moderna de liberdade. Ele afirma, né? A liberdade moderna é, para cada um, o direito de não se submeter senão às leis, de não poder ser preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira pelo efeito da vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos. É para cada um o direito de dizer sua opinião, de escolher seu trabalho e de exercê-lo, de dispor de sua propriedade, até de abusar dela, de ir e vir, sem necessitar de permissão e sem ter que prestar conta de seus motivos ou de seus passos. É para cada um o direito de reunir-se a outros indivíduos, seja para discutir sobre seus interesses, seja para professar o culto que ele e seus associados preferem, seja simplesmente para preencher seus dias e suas horas de maneira mais condizente com suas inclinações
com suas fantasias. Enfim, é o direito para cada um de influir sobre a administração do governo, seja pela nomeação de todos ou de certos funcionários, seja por representações, petições, reivindicações, as quais a autoridade é mais ou menos obrigada a levar em consideração. Portanto, nós vemos nessa passagem do ensaio do Benjamin Constant a afirmação, né, dos valores em torno da ideia de liberdade que são comuns nas sociedades democrático-liberais até hoje, né? A ideia do império da lei, né, de que a lei, ela, justamente por ter sido também promulgada, né, pelos representantes do povo numa democracia, ela tem não apenas uma legitimidade, mas uma força que deve limitar a força de um poder arbitrário, de um governo que venha a tomar o poder. São os direitos básicos de opinião, de pensamento, de propriedade, que garantem ali um espaço do indivíduo de autoafirmação. E um espaço também, né, para que o indivíduo professe o culto que ache melhor, né, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento e de escolha em relação à finalidade da sua vida, né? Algo que hoje parece bastante óbvio e consolidado, mas que historicamente surgiu num determinado momento, né, a partir da modernidade, com essa valorização da vida individual, que não havia nas sociedades antigas. E é dessa forma, então, que o Benjamin Constant compara, né, então, a liberdade antiga dos modernos. A liberdade dos antigos, disse o Benjamin Constant, consistia em exercer coletiva, mas diretamente, várias partes da soberania inteira, em deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz, em concluir com os estrangeiros tratados de aliança, em votar as leis, em pronunciar julgamentos, em examinar as contas, os atos, a gestão dos magistrados, em fazê-los comparecer diante de todo um povo, em acusá-los de delitos, em condená-los ou em absolvê-los. Mas, ao mesmo tempo que consistia nisso, o que os antigos chamavam liberdade, eles admitiam como compatível com ela a submissão completa do indivíduo à autoridade do todo. Não encontrareis entre eles quase nenhum dos privilégios que vemos fazer parte da liberdade entre os modernos. Todas as ações privadas estão sujeitas a severa vigilância. Nada é concedido à independência individual, nem mesmo no que se refere à religião. A faculdade de escolher seu culto, faculdade que consideramos como um de nossos mais preciosos direitos, teria parecido um crime e um sacrilégio para os antigos. Nas coisas que nos parecem mais insignificantes, a autoridade do corpo social interpunha-se e restringia a vontade dos indivíduos. Em Esparta, Terpandro não pode acrescentar uma corda à sua lira sem ofender os éfesos. Mesmo nas relações domésticas, a autoridade intervinha. O jovem Lacedemônio não pode livremente visitar sua jovem esposa. Em Roma, os censores vigiam até no interior das famílias. As leis regulamentavam os costumes e, como tudo dependia dos costumes, não havia nada que as leis não regulamentassem. Tanto nessa caracterização histórica que faz o Benjamin Constant, entre os antigos havia, pelo menos entre os indivíduos livres, né, que nascidos na cidade com aquele direito de cidadania que os estrangeiros e os escravos não tinham, e também não as mulheres, né, e muito menos os menores de idade, mas essas pessoas, esses homens, né, nascidos naquela cidade, né, pensando numa cidade livre, participava ativamente da vida política. Tinha, portanto, uma parte no exercício da soberania.
Mas, por outro lado, tinha pouco espaço de liberdade na vida individual, já que a sua vida estava nas mãos dessa força soberana, né? Então, não existia nem mesmo a liberdade de crença, de religião, de pensamento, e até mesmo a vida privada era rigidamente controlada pelos costumes que tinham força de lei. E aí, então, ele faz esse contraste, né, da relação do indivíduo com o Estado, com o poder, né, e no que diz, no que diz respeito à relação entre público e privado. Entre os antigos, o indivíduo quase sempre soberano nas questões públicas é escravo em todos os seus assuntos privados. Como cidadão, ele decide sobre a paz e a guerra. Como particular, permanece limitado, observado, reprimido em todos os seus movimentos. Como porção do corpo coletivo, ele interroga, destitui, condena, despoja, exila, atinge mortalmente seus magistrados ou seus superiores. Como sujeito ao corpo coletivo, ele pode, por sua vez, ser privado de sua posição, despojado de suas honrarias, banido, condenado pela vontade arbitrária do todo ao qual pertence. Então, é essa caracterização que o Benjamin Constant faz, né? Ele diz que o poder, essa vontade é arbitrária porque ela pode dispor da vida do indivíduo. É claro que, do ponto de vista do antigo, esse poder não era arbitrário, porque esse poder era legítimo, tendo em vista que era o poder coletivo que era mais valorizado. Mas, do ponto de vista de um liberal moderno como o Constant, essa vontade soberana, quando ela invade em demasia, né, o espaço individual, é visto como uma vontade arbitrária. Já entre os modernos, ao contrário, o indivíduo independente na vida privada, mesmo nos estados mais livres, só é soberano em aparência. Então, nós temos também o outro lado da moeda. Embora os modernos sejam livres no que diz respeito à sua vida privada, eles têm pouco espaço público de participação. Sua soberania é restrita, quase sempre interrompida, e sim em épocas determinadas, mas raras, durante as quais ainda é cercado de precauções e impedimentos, ele exerce essa soberania, é sempre para abdicar a ela. Daí a caracterização, né, de que os modernos, eles preferem um governo representativo porque eles também acabam se desinteressando da vida pública que, por conta do seu modo de vida mais dedicado à vida individual, acaba sendo-lhe desinteressante. A origem dessa diferença está justamente aí, no fato de que a sociedade moderna é uma sociedade comercial, enquanto as sociedades antigas eram bélicas. As pequenas sociedades antigas viviam em guerra, enquanto que as grandes sociedades modernas se relacionam principalmente pelo comércio. Como as sociedades antigas eram pequenas, elas precisavam da participação, do engajamento de todos os seus cidadãos, inclusive na guerra, e em todos os esforços coletivos, às vezes até de mera sobrevivência. Já nas sociedades complexas, modernas, o indivíduo tem pouca participação no âmbito público e tem um espaço de ação privado por meio do comércio. Segundo Benjamin Constant, o comércio inspira aos homens um forte amor pela independência individual. Se o objetivo dos antigos era a partilha do poder social entre todos os cidadãos de uma mesma pátria, e era isso que eles denominavam liberdade, o objetivo dos modernos é a segurança dos privilégios privados, e eles chamam liberdade as garantias concedidas pelas instituições a esses privilégios. Bem, de acordo com essa diferenciação, então, entre liberdade antiga e liberdade moderna, o Benjamin Constant faz uma crítica da vida política francesa após a Revolução, ou durante a Revolução. Ele responsabiliza essa visão antiga de liberdade que teria inspirado os revolucionários como
responsável pelos excessos da Revolução, que levou a uma guerra civil e aquele período da história da Revolução Francesa conhecida como o Terror. Primeiramente, a França tentou replicar a liberdade dos antigos durante a Revolução, baseando suas instituições, o consulado, o tribuno, da plebe, no modelo da República Romana. Isso trouxe, segundo Constant, uma regressão à França, resultando na ditadura pessoal de Napoleão, uma espécie também de antídoto, né, aos problemas da Revolução Francesa, no seu momento mais radical, com a luta lá entre né, os diversos interesses e grupos, né? Constant acreditava que se a liberdade estava fadada a ser findada nos finais da Revolução, então a liberdade dos antigos deveria ser abandonada em favor da prática e alcançável liberdade dos modernos, ou seja, deixar de lado essa visão, segundo Constant, inspirada em Rousseau e propagada principalmente por um indivíduo chamado Abade de Mably, que se inspirava nessa concepção antiga de liberdade que não teria mais lugar na sociedade moderna. Deixa eu voltar aqui. Bem, a conclusão do texto do Constant é de que, então, a liberdade moderna, né, por ser a liberdade atual, tem uma prioridade em relação à liberdade antiga. E, portanto, né, a sociedade francesa deve levar isso em conta na sua organização política. Então, ele afirma: a liberdade individual é a verdadeira liberdade moderna. A liberdade política é a sua garantia e é, portanto, indispensável. Mas pedir aos povos de hoje para sacrificar, como os de antigamente, a totalidade de sua liberdade individual, a liberdade política é o meio mais seguro de afastá-los da primeira, com a consequência de que, feito isso, a segunda não tardará a lhe ser arrebatada. Então, e aí, embora ele valorize a liberdade política, né, e até admira o pensamento dos antigos, que dedicavam tanto valor à participação política, à ideia da cidadania, ele diz que isso também oferece um perigo, né? Então, nós temos tanto o perigo da liberdade antiga, quanto o perigo da liberdade moderna. O perigo da liberdade antiga, segundo Constant, estava em que, atentos unicamente à necessidade de garantir a participação no poder social, os homens não se preocupassem com os direitos e garantias individuais. Já o perigo da liberdade moderna está em que os homens, absorvidos pelo gozo da independência privada e na busca de interesses particulares, renunciariam demasiado facilmente a seu direito de participar do poder político. Então, a despolitização é um risco da liberdade moderna, assim como a absoluta politização era o risco da liberdade antiga. E, novamente, então, o liberalismo tenta garantir ou pensar numa forma de governo que consiga conciliar essas duas necessidades humanas, a necessidade de independência individual e a necessidade de participação na vida pública, na autodeterminação de si dos povos. Bem, e aí é nesse sentido que, pela caracterização feita por Constant, nós temos na teoria política contemporânea, né, desde o século XIX até hoje, uma certa tensão entre o pensamento liberal, né, a valorização dessa liberdade individual, e uma visão mais republicana, como se costumou chamar, filósofos e autores e autoras que defendem um ideal republicano de sociedade. Então, enquanto o liberalismo entende primordialmente a cidadania como uma relação entre pessoas privadas com um status jurídico de liberdades subjetivas igualmente asseguradas, o republicanismo caracteriza a cidadania como uma relação constituída eticamente
e por determinadas virtudes orientadas para o bem comum. É isso que nós vemos, por exemplo, no debate contemporâneo entre liberais e comunitaristas, né? Entre os liberais e seus críticos, de diversas ordens, não apenas o pensamento socialista, mas também um pensamento que se baseia numa certa concepção antiga e que também, na modernidade, se expressou no pensamento de Rousseau, que é muito valorizado, né, especialmente por essa perspectiva antiliberal ou crítica ao liberalismo, que é mais coletivista, né? Embora o Rousseau seja um autor, né, um filósofo ligado, né, ao pensamento também burguês do século XVIII, tendo sido uma inspiração para os revolucionários franceses, né? O Rousseau, na obra O Contrato Social, tentou justamente oferecer um modelo de contratualismo em que os indivíduos deveriam, de certa forma, se submeter a uma vontade geral, que seria a vontade própria deles mesmos, né? Não uma vontade exterior a eles, né? Então, não seria uma submissão, mas uma liberdade pensada como autonomia, como autogoverno, né? O problema da política, segundo Rousseau, era principalmente encontrar algo que dissesse respeito aos interesses de todos os indivíduos e que os unissem. Ou, como ele diz logo na abertura do Contrato Social, no livro 1, capítulo 6, encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Bem, em Rousseau nós temos, né, e eu estou falando do Rousseau aqui porque é também uma referência importante do ensaio do Isaiah Berlin. No Rousseau nós temos essa tentativa de organizar um pensamento da soberania em que a liberdade individual estivesse assegurada. Seria isso possível, né? Para boa parte do pensamento liberal, não, apesar da engenhosa solução do Rousseau, que também vai inspirar o Kant, a ideia da liberdade como autonomia. A liberdade não é deixar de obedecer a alguma lei, mas obedecer a uma lei que o indivíduo dá para si próprio. Só que, tanto em Rousseau como em Kant, essa submissão do indivíduo à lei é a submissão do indivíduo a um todo coletivo, a um todo social que, segundo Rousseau, seria pensada como vontade geral. Bem, é célebre a frase do Rousseau de que o homem nasce livre e, no entanto, por toda parte encontra-se a ferros, né? O homem nasce livre, mas encontra-se acorrentado na sociedade moderna. Por quê? Ele acaba renunciando à liberdade, que é renunciar à qualidade de homem e aos direitos da humanidade e até aos próprios deveres. Mas ele deveria resgatar essa liberdade natural, esse direito natural à liberdade, mas agora numa sociedade, por meio de um contrato social em que o indivíduo alienaria todo o seu poder para o todo, de modo a receber em troca uma liberdade civil, uma liberdade reconhecida por todos, em que cada um, dando-se a todos, não se daria a ninguém. Então, nessa troca, né, de uma liberdade natural para uma liberdade civil, né, segundo Rousseau, nós poderíamos continuar livres de uma maneira até própria à maneira, digamos, comum de viver, que é quando todos os associados se unindo num contrato social assinariam um contrato sendo submetidos a ele, o contrato que, na verdade, é uma submissão a si próprio, é, portanto, um autogoverno.
E daí o surgimento de uma vontade geral que seria superior à vontade de todos. A vontade geral não seria a submissão ou a síntese das diversas vontades particulares, a vontade de todos, mas uma nova categoria, né, que surge por meio do contrato social e que constitui, né, toda a dificuldade do pensamento político de Rousseau, né, porque a vontade geral é uma ideia mais do que uma realidade concreta ou uma realidade empírica, mas nessa concepção do Rousseau é aquilo que dá sentido à vida social, porque forma um corpo coletivo. Então, diz o Rousseau, no Contrato Social, né, no capítulo 6 ainda do livro 1, que nesse ato, né, do contrato, imediatamente esse ato de associação produz, em lugar da pessoa particular de cada contratante, um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantos são os votos da Assembleia, e que por esse mesmo ato ganha sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Essa pessoa pública que se forma desse modo pela união de todas as outras, tomavam antigamente o nome de cidade, e hoje o de república ou de corpo político, o qual é chamado por seus membros de Estado quando passivo, soberano quando ativo e potência quando comparado a seus semelhantes. Quanto aos associados, recebem eles coletivamente o nome de povo e se chamam, em particular, cidadãos, enquanto partícipes da autoridade soberana, e súditos, enquanto submetidos às leis do Estado. Portanto, nós temos uma alienação do direito natural, mas uma autonomia, por outro lado. O ato de associação compreende um compromisso recíproco entre o público e os particulares, e cada indivíduo contratando, por assim dizer, consigo mesmo, se compromete numa dupla relação, como membro do soberano em relação aos particulares e como membro do Estado em relação ao soberano. E esse ato deve ser geral também, né? E há aqui, né, um jogo entre liberdade e coerção, né? E aqui é o ponto em que o Isaiah Berlin será bastante crítico, né? Pois no pensamento do Rousseau, todos estariam obrigados a assinar o contrato social, porque na verdade é uma submissão à própria razão. Os indivíduos seriam forçados à liberdade. Então, numa frase bem impressionante do contrato social, Rousseau afirma: aquele que recusar obedecer à vontade geral, a tanto será constrangido por todo um corpo, o que não significa senão que o forçarão a ser livre, pois é essa a condição que, entregando cada cidadão à pátria, o garante contra qualquer dependência pessoal. Então, é uma submissão, de fato, completa à vontade geral, que, no entanto, por outro ponto de vista, é uma submissão a si mesmo, é a verdadeira liberdade. Então, nós temos no pensamento político de Rousseau, né, uma tentativa de síntese de liberdade, igualdade, autonomia, submissão. A liberdade, a única a tornar o homem verdadeiramente senhor de si mesmo, porque o impulso do puro apetite à escravidão é a obediência à lei que se estatui a si mesmo, né? Então, a obediência à lei que se estatui a si mesma é a liberdade. Liberdade enquanto autonomia, enquanto autogoverno, né? Tem muito a ver com aquilo que depois o Kant, né, inspirado justamente no pensamento do Rousseau, vai desenvolver na sua obra, né, que nós vimos nas primeiras semanas de aula. E esse pacto, segundo Rousseau, em lugar de destruir a igualdade natural, pelo contrário, substitui por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, todos se tornam iguais por convenção e direito. Então, a igualdade civil, ela
para Rousseau, ela é mais importante do que a igualdade natural, que, na verdade, é uma igualdade, não é uma igualdade, porque justamente há características físicas, né, e espirituais que tornam os homens diferentes. E a igualdade civil é justamente aquilo que se coloca como um limite dessa desigualdade física e espiritual entre os homens. Então, para Rousseau, né, a passagem do estado de natureza para o estado civil, o contrato social, né, que ele desenvolve, né, como uma espécie de alternativa ao liberalismo do Locke, por um lado, e ao absolutismo do Hobbes, por outro, é uma passagem em que o indivíduo que naturalmente era livre passa a exercer uma liberdade civil convencional que, de certa forma, é superior à liberdade natural. Portanto, o contrato social é um ganho. O que o homem perde pelo contrato social, segundo Rousseau, é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo quanto aventure pode alcançar. O que ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui. A fim de não fazer um julgamento errado dessas compensações, impõe-se distinguir entre a liberdade natural, que só conhece limites nas forças do indivíduo, e a liberdade civil, que se limita pela vontade geral, e mais distinguir a posse, que não é senão o efeito da força ou o direito do primeiro ocupante, da propriedade, que só pode fundar-se num título positivo. Então, ao longo do contrato social, Rousseau vai mostrar como, né, os direitos adquiridos pelo contrato social, eles têm lá a sua lógica que, embora sejam direitos convencionais que só surgem por conta desse pacto social, né, por conta do contrato, eles têm a sua justificativa, a sua força e não são meramente arbitrários, né? E que, na verdade, está como o exercício daquilo que seria a liberdade humana. Bem, essa visão do Rousseau, que, como eu anotei, também é a visão do Kant, e que vai estar inspirando boa parte dos pensadores também não estritamente liberais, é uma visão que vê justamente no exercício da cidadania republicana no modelo antigo um ideal, né? Um ideal a ser perseguido nas democracias modernas. A Hannah Arendt, em seus estudos sobre o mundo antigo e em seus escritos políticos, né, desenvolveu uma visão parecida, uma visão que também tentava resgatar o valor desse tipo de cidadania. Então, ela afirmava que as democracias ocidentais se preocuparam em representar interesses, mas não em cultivar a cidadania. Elas protegem as liberdades civis, mas não salvaguardaram a liberdade no sentido republicano de uma vida pública compartilhada. Portanto, nós temos, né, essa oposição entre liberais no sentido mais estrito e republicanos, né, num outro sentido, que seriam aqueles que valorizam mais aquele ideal antigo de liberdade. E no século XX, então, né, como se dá a luta? Né, aqui o liberalismo responde, né, tendo em vista que a sociedade do século XIX, né, e as do século XX têm diversas similaridades. O liberalismo continua como uma das visões mais recorrentes, né, no senso comum mesmo do que é a vida política e social, mas cada vez mais a sociedade se torna mais complexa. E, ao contrário do que imaginavam os primeiros liberais, a sociedade também se torna cada vez mais desigual. Então, a questão do liberalismo no século XX é a questão de como garantir a liberdade e a igualdade em um cenário de desigualdade social, ameaça das liberdades individuais,
e ausência de uma visão abrangente universalmente aceita sobre o bem. O problema do liberalismo no século XX, ou a partir do século XX, é que, ao contrário dos séculos anteriores, há cada vez menos convergência em relação aos grandes valores. Há uma multiplicidade de valores, uma multiplicidade de correntes ideológicas, uma multiplicidade de reivindicações setoriais que tornam difícil a convivência de pessoas que têm visões diferentes sobre o que é a vida boa, sobre o que é a finalidade da vida, sobre quais são os fins da existência humana que devem ser valorizados e que justificariam a limitação das liberdades para que a liberdade consiga conviver com a liberdade de todos os outros, segundo essa visão, né, liberal clássica. Então, é dentro desse contexto, desse desafio, que aparece o pensamento do Isaiah Berlin, né, que nós vamos, então, analisar na aula de hoje, e eu vou fazer aqui uma pausa, né, para que a gente, para que essa aula, que já está chegando a 1 hora, não fique tão extensa. Então, na próxima parte, né, eu vou falar mais detidamente sobre o pensamento do Isaiah Berlin e o contexto do liberalismo contemporâneo no século XX. Até daqui a pouco.